Professor, deixa eu só testar aqui meu áudio no Instagram, que eu estou preocupada de dar alguma microfonia, por eu estar com os dois aparelhos. Certo. No Insta, vocês me escutam? Ah, certo. No Meet tá ok, né? O som está bom. Tá, o som e a Tá? imagem. Tá. No Insta tá ok, então, né? Ah, sim. Certo. Pronto, vocês estão vendo aí o slide, né, da Diane, aqui também no Google Meet. Dá para ver o slide? Estou vendo o slide, sim. Dá para ver. Gerenciamento do estresse e saúde mental em tempos de pandemia. Está ótimo. Ok. Então, o tema do nosso encontro com a psicóloga Yane Ferreira Machado é justamente esse tema aqui, geral. O tema geral do nosso encontro é gerenciamento do estresse e saúde mental em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia, de coronavírus, enfim. E aí, Yane, bem-vinda e grato pela sua presença aqui em nosso projeto Arte Cariri contra a Fome, que já está em sua terceira ação social, já vai para a terceira, que nós estamos colocando já o terceiro cesto cultural para sorteio, e já temos pessoas fidelizadas conosco, que todo mês participa, todo mês envia sua contribuição, não é? E a gente fica muito feliz pelo fato de estar dando certo o nosso trabalho, o nosso projeto, e a gente já tem feito boas ações. Graças a você que contribui, que doa seu, né, que doa sua arte e que também faz seu depósito, né, com sua contribuição em espécie para a gente poder comprar os alimentos para doação às famílias carentes, né, do nosso projeto. Então, vamos deixar Yane com a palavra para o seu encontro aqui conosco e a apresentação deste tema tão necessário nos dias de hoje. Perfeito. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Né? Saudação a quem vai nos assistir posteriormente. Meus agradecimentos, né, ao convite que chegou através da colega de UFCA, a Cecília Mamed, né. Meus agradecimentos também a toda a equipe que está organizando o projeto, né, Artes Cariri contra a Fome, né, professor Edilson, toda a equipe, né, eu vi que tem toda uma equipe organizando esse projeto para que dê certo, né. Agradecer também a quem já contribuiu, quem puder contribuir ainda mais, assim, a gente está, de alguma forma, trazendo um suporte, né, nesse momento tão difícil para pessoas da comunidade. O professor Edilson estava me explicando mais cedo, né, qual é o público-alvo do projeto, e é extremamente necessário que a gente possa, de alguma forma, buscar incentivar a solidariedade, buscar esse suporte, não só, digamos, naquilo que é material, mas também naquilo que é voltado para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde espiritual, e fico feliz de poder estar aqui hoje para dar alguma contribuição nesse sentido, né? Nesse momento que se faz tão necessário o cuidado com a saúde, né? No seu aspecto mais amplo. E aí, conversando com Cícera, a gente foi alinhando, assim, uma proposta para hoje e chegou a esse direcionamento, né? Falar sobre o gerenciamento do estresse nesse período de pandemia, que já se estende muito mais do que a gente imaginava, muito mais do que a gente estava, talvez, preparado, e todo a gente não estava, mas a gente vinha ali buscando sempre desenvolver a resiliência. Então, mais do que nunca se faz necessário a gente estar falando sobre isso para renovar as nossas forças, buscar novas estratégias para ir se fortalecendo e atravessar, né, esse período de pandemia da melhor forma possível, né, preservando a saúde física, a saúde mental. E fico feliz de poder estar aqui essa noite falando um pouco sobre isso com vocês. Tá? Muito obrigada. E aí eu posso já ir entrando na minha fala. Eu preparei um material para norteando mais ou menos. O pessoal que está no Instagram, acredito que não esteja visualizando as telas, mas eu vou trazendo. E aí eu posso já ir só uma sugestão. Posso falar? Colocar na live o tema, fixar o tema na live, porque quem for entrando vai sabendo do que se trata.
Só uma sugestão, Edilson. Você fixar o tema na live, porque à medida que a Iane for falando, quem for entrando vai sabendo do que se trata. Só isso, obrigada. Pronto. Professor Edilson consegue colocar essa informação? Que foi sugestão na nossa transmissão do Meeting. Pronto. A sugestão da Célia Magalhães, né? Colocar o tema do nosso encontro. Pronto. Então, enquanto o professor Edilson vai providenciar essa parte, eu vou dando prosseguimento para a gente otimizar o tempo, ok? Então, assim, pessoal, quando a gente fala sobre o estresse, né, de certa forma, ele se tornou algo muito familiar, né? Felizmente, por um lado, porque ele não é só algo ruim, mas, infelizmente, porque a gente tem provado dele de uma forma muito intensa, né? A gente já tinha uma relação próxima com situações estressoras, isso faz parte do nosso cotidiano, e isso já vinha de antes da pandemia. E o que a gente foi vendo ali no período pré-pandemia e com a instauração da pandemia propriamente dita, lá em março, foi uma exacerbação desse estresse. E o que é esse estresse? É justamente um conjunto de reações que o nosso organismo sofre, né? Nosso organismo, né, enquanto ser humano, nós passamos por isso, mas ele não é algo exclusivo do ser humano. Todos os seres vivos, eles estão sujeitos ao estresse. As plantas, né, qualquer organismo vivo está sujeito ao estresse. Quando a gente fala do estresse no conceito amplo, né? Então, qualquer organismo vivo, ele vai passar por no conceito que a gente utiliza em saúde mental, né? Ele pode ser submetido a circunstâncias que exigem um esforço de adaptação. E é isso que a gente está enfrentando agora, né? Então, esse tema foi introduzido, né, inicialmente na fisiologia, nos estudos da fisiologia, pelo Rancelli, em 1956, mas ele já é um tema antigo na área científica, é um tema que vem da física, que é justamente quando você emprega um esforço, né, digamos assim, alguma deformação sobre o material. Vamos supor, você emprega uma força sobre uma barra de ferro, sobre um pedaço de borracha. Isso é o que eles chamam na física de estresse. Quando o nosso organismo é submetido a alguma situação, digamos, que rompe com o nosso equilíbrio, a gente também chama isso de estresse, seja ele psicológico, seja ele, por exemplo, um estresse climático, calor intenso, frio intenso. Às vezes a gente sai de casa, tá frio. Lá, 2, 3 horas depois, né, a gente é submetido a um calor intenso. Então, essas mudanças, né, no aspecto mais amplo, qualquer coisa que exige de nós uma adaptação é considerado um estressor. E aí a pandemia, pode descer só um pouquinho, professor, falta um pouquinho lá, só para poder... Pode subir mais um pouquinho. E aí eu quis pontuar alguns aspectos que a pandemia, ela foi justamente nos confrontar, né? Ela trouxe esse confronto de uma forma muito desafiadora. Então, vocês devem lembrar lá de fevereiro, março, que a gente estava começando a escutar, né, ter uma dimensão do que era o coronavírus, do potencial que ele tinha de se espalhar pelo mundo. Ainda não era declarada uma pandemia em fevereiro, mas a gente já estava ali meio sobre aviso, né? Que é isso? Que história é essa? Como é que isso pode nos afetar? E lá pelo dia 17, 18 de março, digamos, aquele se tornou algo da nossa realidade, né? Falando aqui em Cariri, pelo menos foi o marco. Acho que Carla tem esse mesmo marco, né? Foi o período em que a gente vinha numa rotina de trabalho lá na instituição, na UFCA. A maioria das instituições de ensino, né, os locais, até então vinham funcionando de forma presencial e de repente vem essa ruptura, esse corte muito abrupto, né, da nossa rotina. E aí a gente precisa fazer uma adaptação intensa, né, mudar a forma de escolarização dos filhos, né, sair da escola presencial, passar para o ensino remoto, o nosso trabalho, né, na educação, né, não sei se todos aqui são educadores, mas a educação precisou se reinventar, se adaptar de uma forma muito intensa, né, eu já vi até pesquisadores que falam que a gente precisou, em 10 dias, mudar o que já se discutia há 10, 15 anos, né, em relação ao ensino híbrido, ensino remoto, e a gente não teve opção, né? Foi algo muito intenso. Então, uma fonte de estresse bem considerável
Outra questão que esteve presente, que continua presente na nossa realidade, o medo de contaminação. E quem já se contaminou teme a reinfecção. Então, a gente acompanha com muita atenção e, às vezes, até muita tensão o que sai no noticiário, né? Buscando saber informações que, às vezes, a ciência ela ainda não tem aquela informação definitiva. Quantas vezes a pessoa vai se contaminar, se ela desenvolve ou não imunidade. A gente ainda não tem essa informação, digamos, de uma maneira que a gente possa, como tem já em outras doenças que são mais conhecidas, de uma forma que a gente possa provar, digamos, por A mais B, que é assim que acontece. É uma doença que ela ainda está, né, a Covid-19, ela ainda está mostrando as repercussões que ela pode ocasionar, as diversas formas de manifestação dela, tá? Então, outro ponto também que a gente acaba se confrontando é a questão da imprevisibilidade do cenário. A gente não sabe quanto tempo vai durar uma medida restritiva mais dura, se 15 dias, se 3 semanas, né? A gente está vivendo isso. Eu acredito que talvez aquele primeiro semestre que a gente teve que lidar com essa adaptação tenha sido mais ansiogênico no sentido do que eu vou falar daqui a pouco, em relação, digamos, reações que a gente chama na fisiologia do estresse, reações de luta ou fuga. Aquelas reações que fazem com que a gente tenha uma exacerbação do nosso funcionamento, né? Nosso organismo ele é levado a situações muito intensas. E que se espera que aconteça por um período mais delimitado de tempo. Então, por exemplo, eu gosto sempre de ilustrar com um exemplo. Sabe aquela sensação, você vem caminhando tranquilamente na calçada, né, tranquilo, pensamento longe, de repente um cachorro feroz avança contra você. O que é que a gente faz? Geralmente a gente se assusta, dá um pulo para trás. Isso é toda uma reação. Geralmente as extremidades do corpo vão ficar muito frias, vão ficar muito suadas, o coração começa a palpitar, a respiração fica ofegante, a gente geralmente fica com o olho esbugalhado e a musculatura fica toda tensa, toda enrijecida. É uma reação que a gente chama de reação de luta ou fuga. Faz parte da fase de alarme, da primeira reação que a gente tem ao estresse. E eu acredito que muitos de nós tenhamos passado por isso, quando a gente ouviu, por exemplo, primeiro caso no Cariri, né? Tenha sentido essa reação. Poxa vida, uma pessoa que eu conheço no meu trabalho, né, uma pessoa próxima a mim, está com suspeita, teve diagnóstico confirmado. Então, a gente passa a experimentar com muita intensidade essa reação de alarme, né? E o nosso corpo, ele manifesta essas reações que a gente chama de luta ou fuga, que em um evento natural iria acontecer ali durante alguns minutos, durante algumas horas. E o que a gente tem experimentado é um prolongamento disso, né, sem tantos momentos, digamos assim, de gerenciamento, de neutralização desse desconforto que a gente tem vivido. E eu espero que a gente consiga avançar até esse ponto, que é justamente onde eu queria trazer algumas estratégias que a gente pode utilizar no nosso cotidiano para tentar trazer mais conforto, né, tentar trazer mais tranquilidade para o nosso corpo, para a nossa mente, né, usar isso, digamos, como uma estratégia de gerenciamento do estresse, né, que, infelizmente, a gente não tem como prever quando a pandemia acaba, mas a gente tem como passar por ela da melhor forma possível, né, e quer poder trazer alguma contribuição nesse sentido. E ainda um outro ponto que a gente tem se deparado, né, que são perdas e lutos. Lutos propriamente ditos, pela perda de amigos, de familiares, de alunos, de pessoas conhecidas, né, de pessoas queridas, mesmo que não seja uma pessoa da nossa conversa, mas às vezes a gente tem admiração por um ator, tem uma admiração por uma personalidade, por um cantor, enfim, alguém que é uma personalidade pública e, porventura, ela vem a ser acometida, né, às vezes a gente teve casos de pessoas públicas, né, que acabaram vindo a falecer por complicações, e isso acaba nos afetando direta e indiretamente, mesmo que não teve perdas, né, mortes de familiares, de amigos, mas também passa por processos de lutos no sentido ampliado, né? E luto é esse? É o luto, por exemplo, de perder um emprego, é o luto de ter que passar por uma mudança brusca, né? É o luto, por exemplo, de, eu tenho uma rotina, todo domingo eu almoçava na casa da minha avó, agora eu já não posso nem frequentar lá, e está com mais de um ano que eu não vou presencialmente. A gente escuta muito esse tipo de relato, sabe?
Então, isso também entra como uma forma de perda, de luto. Entendam o luto como algo que vai fazer com que a gente se confronte com um lugar de mudança, um lugar de desassossego, um lugar de perda mesmo. E a pandemia, ela tem nos apresentado isso, assim, de uma forma muito, muito ampliada, né? Pode ir avançando, professor, por favor. Pode passar o slide. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Pronto. Aí falando, quer comentar alguma coisa, professor? Eu só não consigo lhe ouvir pelo Insta. Não estou conseguindo lhe ouvir, professor. Será que lá pelo Meet eu consigo, hein? Peraí. Pronto, eu liguei aqui o microfone. Isso. Então, gente, você que está chegando agora, nós estamos com a psicóloga Iane, né, funcionária pública da UFCA, está falando conosco, para nós aqui, sobre vários temas, e entre eles é uma consequência inevitável de um período como esse, que é o luto. E como superar o luto, na verdade? Porque a gente viveu por várias perdas, e muitas famílias perdeu alguém querido por morte, por vítima para a Covid-19, né? Perdeu o trabalho, às vezes até uma separação mesmo, que acontece, de famílias, que também é uma forma de perda, que tem como conviver com essa realidade de perda. Tem como fugir dela? Tem como negar? Ou é preciso enfrentar, aceitar, superar? Qual a saída, na verdade, não é? Uhum. Sim, a negação e a esquiva, ela não é um caminho interessante para a gente percorrer quando a gente está em processo de luto. Uma coisa que a gente, às vezes, acaba sendo, a nossa cultura, ela nos educa muito a não falar sobre a morte, né? Não falar sobre as perdas. Mas os estudos nesse sentido, né? Existe uma área chamada tanatologia que estuda as perdas, os lutos, né? Nesse contexto que eu falava, mais amplo, não só a morte mesmo, né? Mas as perdas que a gente tem ao longo da vida, a gente tem perdas, no momento em que a gente nasce, de certa forma, a gente já teve uma perda inicial, porque a gente abandonou um lugar de conforto, que era a barriga materna, né? Então, é inevitável, a gente vai passar por inúmeros processos. Deixa eu só baixar aqui para ver se... Tá dando retorno ou vocês estão conseguindo me ouvir bem? Aqui tá ouvindo. No Instagram tá sem nenhum. Tá ótimo o som, estou ouvindo bem. Pronto. Então, é inevitável, né, que a gente entre em contato com o luto. Existem pessoas que sentem isso de uma forma tão intensa que buscam a negação, buscam a esquiva. Mas, como eu falava, a tanatologia mostra que a melhor forma de lidar com a dor das perdas é justamente através da fala. Por quê? Porque você dá vazão a isso, né? E a fala, além de ser terapêutica, ela faz com que você possa ir entrando em contato com esses afetos, né? Que geralmente são afetos negativos, né? Mas que cada qual fala afeto negativo, mas assim, ele tem a função dele. A tristeza tem uma função. Geralmente esses afetos que fazem com que a gente se recolha, com que a gente busque proteção, eles têm justamente essa função protetiva, né? O medo, por exemplo, ele não é por si só ruim, né? Ele tem uma função muito relacionada à proteção. O que a gente vê, né, que torna o medo prejudicial quando ele tem uma exacerbação, como, por exemplo, uma crise de pânico, uma ansiedade generalizada, né? Mas a origem dele é muito relacionada à preservação. Nós temos emoções primárias que têm muito esse papel. Então, quando a gente perde alguém importante, né, algo ou alguém que é importante para nós, a gente passa por esse processo, de certa forma, de se fechar um pouco, né? Vai enfrentar algumas fases, né? Até chegar no processo que se espera, que é o processo de elaboração do luto, que não é de esquecer a pessoa, o ente querido que faleceu, é um processo de aceitação com essa nova
forma de lidar com a imagem dele, lidar, digamos, com aquilo que está internalizado, né? Já não mais de uma forma física, mas através das lembranças. É quando a gente vê, por exemplo, a tristeza, o pesar do luto se transformar na saudade. Então, a pessoa, ela chega a um ponto em que ela consegue, se o luto for bem trabalhado, se é um luto que não entra no estágio que a gente chama de luto complicado, né? Aquele luto complicado seria aquele luto que se arrasta por mais tempo, de uma forma que começa a afetar a retomada da vida, né, da pessoa enlutada. Então, se espera que, se não tem um tempo exato, não são 15 dias, não é um mês, não é, sabe, não tem um tempo específico para sofrer, não tem uma limitação específica para que a pessoa atravesse isso, mas se espera que em torno, né, algo em torno de 2 anos, a pessoa ela tenha conseguido passar pela fase de elaboração do luto e tenha conseguido ter essa transição, digamos assim, da tristeza, né, até lidar com a saudade, mas sem aquele padecimento de, digamos, de impedir que ela, por exemplo, retorne ao trabalho, retorne para suas atividades. Então, é muito variável de pessoa para pessoa, mas geralmente a gente vê isso acontecer em torno de até 2 anos, tá? Mas não tome esses 2 anos como algo taxativo, não. O professor Edilson está mostrando aqui o livro Luto. Seu microfone está fechado, professor. A gente não te ouve. O tema luto também é um tema que me chama muita atenção, eu tenho estudado ele há algum tempo. Fizemos até um projeto sobre esse tema lá em Juazeiro, um grupozinho de apoio para pessoas enlutadas. Uhum. Aí esse aqui é um dos livros mais assim, diretos e claros, né, para trabalhar o luto que a gente tem aqui. Tem o luto materno também, que o luto materno é um dos mais complexos, né? Isso aí depois a gente pode trazer à tona esse tema em nosso projeto. Enfim, depois eu posso até sortear aqui um desses em nosso centro cultural, né? Tem aqui o J. Denásio, né? Que é a dor de amar, enfim, são relacionados a dores. Mas só para compartilhar. Tá ótimo, senhor Adriane, pode continuar, desculpa aí a interferência. Não, eu gosto que tenha essas interações que vai tornando a fala mais dinâmica e adaptada ao que vocês estão vivendo, estão passando. O pessoal comentando aqui no Instagram, né, que estão vivenciando, né, esses tempos bem difíceis, falando aqui da perda de um colega de trabalho do SESC, de apenas 32 anos. Então, isso nos choca demais, né, foge totalmente daquilo que a gente pensa, né, do nascer, crescer, se reproduzir e morrer lá, bem velhinho. Então, a gente tem vivenciado muito isso na pandemia, né? Estamos perdendo pessoas muito novas, muito cheias de vidas, e isso nos choca ainda mais. Não é que, porque uma pessoa idosa, ok, estava no tempo dela. A gente sente a dor, pode ser uma pessoa de 99 anos, mas, de certa forma, a gente se confronta com a finitude, né, do nosso organismo, né, de sermos seres que biologicamente vão tendo uma evolução, mas o luto em qualquer faixa etária, ele é algo que traz muito pesar, que justamente demanda do ser humano esse momento de se fechar, de refletir, de pensar o que é que a finitude nos traz, de que forma a gente está vivendo hoje. Né? É uma reflexão que eu vejo que acaba sendo muito, muito despertada quando a gente fala sobre isso, sobre luto, sobre perdas. Yane, geralmente em nossas famílias, nós convivemos com pessoas que estão doentes, assim, uma doença já mais grave, né? Por exemplo, lá em casa nós temos um irmão que ele é cadeirante, tá? E aí, ou seja, nossos pais já estão numa certa velhice, graças a Deus estão conosco ainda, mas a gente está cuidando, inclusive eles ainda estão nos ajudando muito a cuidar do filho, do irmão, né? Geralmente nós temos uma outra família que está também cuidando do seu pai, que está numa situação
né, de tratamento mesmo. E aí, é aquela consciência que nós temos da morte como um fato e do morrer como um processo. E, às vezes, nós não aceitamos o ato do morrer. Ou seja, morrer e a morte. Né? Assim, morrer como um processo e a morte lá no final. Então, como você falou no início, a negação, quando nós negamos, fica mais difícil naquele momento da convivência, da aceitação desse processo natural que nós temos, que é do morrer. Tem até Rose, não sei se é Colbert Rose, que vai falar... Sim, a Elizabeth. Ela, eu estava procurando aqui, mas é o processo do morrer. Né? E, enfim, qual a mensagem que você dá como cientista da alma, como terapêutica, para essas pessoas que estão em casa cuidando dos seus entes queridos, que estão nesse processo do adoecimento, da doença, né? E, talvez até, às vezes, paliativo, enfim. Qual é a mensagem que você tem para essas famílias nesse momento? Sim. E uma coisa muito importante é, por exemplo, né, como você falou, sempre em cuidados paliativos. Né? Então, é muito importante que a pessoa, a família, ela possa viver com intensidade esse momento de estar com seu familiar. Porque, às vezes, o que a gente sente? O medo de perder esse parente é tão grande que a gente começa a se conectar muito com a perda e a gente esquece que a pessoa está ali. Ela está ali ainda. A gente não sabe o dia de amanhã, mas nesse momento, eu tenho, por exemplo, a oportunidade de jantar com essa pessoa que é tão querida e tão amada, compartilhar desse momento. Digamos assim, justamente fazer com que o fato da gente saber que somos finitos tenha valor, sabe? Valorizar o hoje, o aqui, o agora. Muitas vezes a gente entra num desespero tão grande e a gente se conecta muito mais à perda futura, que ainda não ocorreu, e a gente anula, esquece que hoje a gente ainda tem aquela pessoa, ainda pode compartilhar. Às vezes é uma pessoa já debilitada, mas ela não interage mais, mas ela, muito provavelmente ela lhe ouve, ela lhe escuta. Ela pode até não dar uma resposta verbal como ela fazia antes, né? Mas sempre vale a pena estar ali ao lado daquela pessoa, compartilhar de momentos com ela, porque no passada a fase da consternação, né, da tristeza, do luto, vão ser essas lembranças boas que vão ficar ao longo da vida, sabe? Então, é lembrar que quando a gente se confronta com a nossa finitude, significa que a gente precisa viver cada dia, digamos, com todo o seu potencial, né? Não é tempo da gente postergar, né, a demonstração de afeto. É tempo da gente amar no presente, sabe? Valorizar, né? Mas eu não posso ir, eu tenho medo de ir lá na casa do meu avô, da minha tia, da minha madrinha, do meu familiar. Videochamada, uma mensagem, um recadinho na rede social, sabe? Porque a gente, antes da pandemia, a gente não, sempre dizia, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada. E de repente a gente foi colocado num lugar em que a gente não tem muito para onde ir. Então a gente precisa se desdobrar com o que a gente tem. E aí, nesse sentido, as mídias sociais, né, as redes sociais, telefone, mensagens instantâneas, elas acabaram sendo um coringa. Porque você imagine, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente estaria bem ilhado mesmo, em relação, por exemplo, a pessoas de mais idade. A gente não teria muito como ter esse contato. E hoje, felizmente, né, a gente perdeu, por um lado, esse contato físico, mas, assim, é importante lembrar que o vínculo, ele é afetivo. Eu não demonstro só que eu gosto de uma pessoa se eu estiver ali grudada nela. Eu consigo demonstrar o meu afeto, o meu carinho, o quanto aquela pessoa é importante por uma ligação, por uma mensagem. E quando for possível, né, quando a situação estiver em um cenário melhor, aí esse abraço que está represado, que está guardado há tantos meses, há mais de um ano, né, ele vai ser possível. Né? Mas não se prive. Não é porque esse abraço não pode sair
de uma forma real, que ele não pode sair de uma forma, em forma de uma palavra, em uma forma virtual. Eu lembro lá do início da pandemia, a gente teve uma experiência de atender a comunidade externa durante um período lá na universidade, né? Período que as aulas estavam suspensas. E eu lembro de uma situação em que uma pessoa já fazia um tempo que não falava com um amigo e ligou, né? Ligou para esse amigo, falou que estava com saudade, perguntou como é que estava. E depois a pessoa teve um retorno tão interessante que a pessoa disse: eu nunca imaginava receber uma ligação tua nessa hora do dia, mas foi a coisa mais transformadora que eu recebi no meu dia. Então, às vezes é um gesto simples, faz bem para quem recebe, mas eu acho que faz muito mais, é muito mais saudável para quem está ofertando, seja uma palavra, né, seja uma ação, né? Então, é um pouco nesse sentido, assim, a minha fala, de lembrarmos que amar é no presente. A gente não precisa esperar, né, a pandemia passar para demonstrar o nosso afeto. Quando a gente consegue lidar com essas adaptações necessárias. Quando a gente sai da negação e a gente passa a encarar o que é possível. Ótimo. Mais alguma pergunta aqui? Alguém do Google Meet, do Instagram, por favor? Mas a gente pode continuar, então, né? Vou fazer pergunta, pode. Acho que alguém perguntou aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Uhum. Professor, acho que é Anderson, é isso? Anderson Andrade. Comentando aqui que tem uma amiga que está muito agressiva, né? Muito estressada nesse período de pandemia, né? E comentando aqui, né? Quase bate em mim por não cumprir o horário marcado. Eu fui justificar e ela não deu ouvidos a mim. Sabe uma coisa que acontece às vezes, Anderson, né? Acho que é isso. Como eu estava falando lá da questão do estresse, a gente tem a fase, né, de alarme, aquela reação de luta ou fuga, aquela reação intensa, e como eu falei, fisiologicamente ela vai durar, era para durar alguns minutos. Passou, daqui a alguns dias passo na mesma calçada, eu tenho o mesmo susto de novo, não sei se você já estava na hora que eu usei o exemplo, né? O exemplo do cachorro, né, que late, que lhe assusta, que lhe ameaça de lhe morder e tal. Você teve aquele susto, chegou no trabalho, as coisas aconteceram, tudo bem, talvez um dissabor, um contratempo, ok, você volta para casa, sua vida está, digamos, dentro de uma dinâmica que você consegue lidar. Isso, o nosso organismo, né, tanto, quando eu falo organismo é porque eu não estou fazendo uma separação entre corpo e mente, eu falo organismo como uma coisa só, né, porque a gente está em constante interação, né, então esse tipo de reação, né, de luta ou fuga, que ocorre de uma forma corriqueira, a gente consegue lidar, a gente consegue administrar. Mas acontece que a gente vem aí num período de sucessivos estressores, e uma notícia ruim atrás de outra notícia ruim, né? Tem dias que são mais complicados, que a gente ouve o noticiário, né, de mais mortes, a gente recebe uma notícia de alguém próximo que adoeceu, que veio a falecer. A gente acaba tendo mais cobrança no trabalho, problemas na família, às vezes problema financeiro, por todas as perdas que a gente está tendo, como eu falava, né? Então, percebe que em vez de eu ter momentos isolados, né, de estresse, eu acabo tendo como se fosse uma linha contínua. E isso, a médio e longo prazo, começa a produzir uma espécie de adaptação, mas não entendo a adaptação como a adaptação no sentido bom. A adaptação no sentido que o meu organismo ele começa a funcionar de uma forma desregrada, gastando energia demais, me mantendo em alerta tempo demais, e eu começo a ter impactos, como, por exemplo, no sono, na alimentação, no humor. Então, isso para ilustrar o que tu estava comentando, né? Às vezes, o que acontece? Os nossos colegas, né? Às vezes nós mesmos começamos a ter reações que nos espantam, né? Que fogem ao que as pessoas que convivem conosco esperam. Por quê? Porque a gente está sob um estresse constante. Então, de certa forma, a gente vai perdendo um pouco a capacidade de modulação.
Sabe aquela coisa de dizer assim, não, peraí, vou contar até 10, vou respirar antes de eu dar uma resposta. Sabe a expressão pavio curto? A gente começa aí ficando com o pavio curto. Né? A gente começa a não ter tanta modulação no que está sentindo, na forma, às vezes, como a gente vai falar, e aí fala, às vezes, de uma forma agressiva. Então, muitas vezes, isso é indício de uma pessoa que já está ali sentindo muito o impacto dos estressores, né, das inúmeras coisas que podem estar passando. Cada pessoa vivencia isso de uma maneira, né? Está vivenciando a pandemia de uma maneira. Mas, assim, a tua fala me lembrou muito isso. Talvez uma questão de já estar perto ali do seu limite. E aí, principalmente quem trabalha na educação, já era, antes da pandemia, uma das classes mais afetadas por algo chamado síndrome de burnout, que é como se fosse a velhinha já queimou toda a parafina, que já está ali no finalzinho, né, que é um sinal de esgotamento. E a profissão, né, de professor, né, os educadores, eles já eram uma das classes mais afetadas pelo adoecimento psicológico, né, relacionado à sobrecarga de trabalho, relacionado aos riscos da profissão. Então, eu imagino, né, meu esposo é professor e eu fico observando aqui a rotina, porque não é só dar aula, voltou para casa, acabou, né, além de produzir material e tudo mais, ainda tem WhatsApp, e-mail, tudo isso, né, que acaba invadindo aquele espaço, né, digamos, que seria o espaço de descanso. Quando tem, né, porque às vezes a gente tem uma diluição, era justamente um ponto que eu tinha trazido, que eu coloquei lá na frente, para discussão, que é, caso não dê, deixa eu adiantar logo aqui, que aí vocês já vão familiarizando, é a necessidade, né, de separação do espaço de trabalho, né, e o espaço de convivência familiar e lazer. Aí você pergunta, mas como é que eu vou separar se eu estou trabalhando dentro de casa? Mas assim, quando eu digo não é necessariamente separar um cômodo exclusivo. Quem puder fazer isso, ótimo, excelente. Seria ótimo, mas às vezes a gente só tem uma cadeirinha lá no canto, uma cadeira e uma mesa. Pronto, aquela cadeirinha e aquela mesa, né, elas acabam assumindo um sentido simbólico, então elas representam para você, né, representam para o professor, enfim, para a pessoa que trabalha no escritório, né, mas que está em home office, enfim, representa para o trabalhador o exercício laboral dele. Ali é o ambiente de trabalho, ali é o escritório dele. Então, é importante que ela esteja em um espaço, digamos, limitado e seja ocupada dentro de um espaço limitado. Porque, às vezes, o que, é que a gente faz? Traz o trabalho para o quarto, senta lá, deita na cama, com o notebook na mão, com o computador e vai fazer coisas de trabalho. Isso faz com que a gente crie na nossa cabeça, no nosso cérebro, na nossa rotina, uma fusão entre espaço de trabalho e espaço de descanso. Então, a nossa cama ela não vira mais um local de repouso, ela vira uma extensão do nosso trabalho. Né? E isso, até pela forma como a pandemia tem se prolongado, isso pode ser algo que afeta muito a qualidade do sono. A pessoa dorme, o cansaço pesa e ela dorme. Mas não é um sono que restaura, não é um sono que deixa a pessoa revigorada no outro dia. Né? Talvez ela até durma sonhando com o trabalho, né? Ou durma com o computador no colo, se acorde assustado. Então, é importante, parece uma bobagem, talvez um detalhe, mas é importantíssimo ter, nem que seja o cantinho da parede lá. Aquele cantinho da parede ali representa para mim trabalho. Então, eu sento nele de segunda a sexta, nos horários específicos do meu trabalho, sabe? Às vezes a gente pensa assim, eu lembro até, me chamou a atenção, no início da pandemia, tinha até algumas empresas fazendo linhas de pijama para home office. E aí eu fiquei pensando, né, assim, analisando criticamente, eu disse, isso daí vai dar problema. Porque no momento em que eu durmo com pijama e eu vou direto para o meu trabalho, mesmo que seja na frente do computador, eu não tenho uma dissociação. Então, vira uma coisa só, sabe? Então, para a gente sair do espaço de trabalho, quando o WhatsApp não para, quando o e-mail não para de chegar a notificação, essa saída, esse descanso, ele fica muito mais prejudicado. Então, sim, lembrem disso, assim, essa separação ela é necessária pelo bem do nosso organismo, sobretudo quando a gente fala de um período que se estende como a gente está vivendo aí, um ano e 3 meses praticamente, né?
Olha aí, uma dica de ouro, né? São várias dicas que a gente está tendo aqui no nosso encontro, bate-papo terapêutico, né? Sobre a saúde mental em tempos de pandemia e como lidar com algumas situações de estresse, de luto, enfim. E Diane tem dado aí esse exemplo para uma separação física que, na verdade, acaba sendo essa separação, que eu digo assim, organizar a casa com o seu cantinho de estudo, o seu cantinho de trabalho, o seu espaço de descanso, do sono, do repouso. Isso é muito importante, a gente pode, eu até reforço, porque na nossa consciência, por exemplo, você vai fazer caminhada. Então, fazer caminhada olhando o celular. Então, o seu corpo não está entendendo se você realmente está fazendo caminhada ou está acessando. E aí é importante, não só para a nossa consciência do momento, a razão, ter essa separação clara, mas também para o inconsciente, para a nossa saúde mental, né, o nosso inconsciente, para o nosso corpo realmente saber o que está acontecendo naquela hora. Se eu estou trabalhando, é trabalhando. Então, eu estou de corpo e alma trabalhando. Se eu estou tomando banho, é tomando banho de corpo e alma, com consciência, presença. Isso é saúde mental, a consciência da presença, né? Eu estou almoçando, estou com a minha família almoçando, fazendo as refeições, então é ali com ela de corpo e alma. Fazer bem feito o que estamos fazendo no momento. Não é isso? Perfeitamente. Eu estava lendo um livro aí que mostrava mais ou menos isso. Por exemplo, o que é que vai nos proteger da pandemia? O que é que vai, de alguma forma, hoje, nesse momento, quais são as medidas que nós temos que tomar, né? Máscara, se puder ficar em casa, fique em casa, enfim. Então, o fato de estar em casa é estar presente e protegido. E, mais do que estar em casa, casa, parede, teto, casa, material, é estar em casa enquanto corpo, mente, é estar presente em você mesmo, digamos assim, é se fazer presente na sua própria casa, que é o seu próprio corpo, sendo assim essa presença de cuidado, né, de fortalecimento até da imunidade, e isso é muito importante, porque às vezes eu estou em casa física, mas o meu corpo está por aí e eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí pode vir a fragilização, né, daquilo que do meu corpo, na verdade, né? Ou seja, a incoerência, e tudo isso é muito importante. O estar presente, o se fazer presente nesse cuidado, né, do próprio corpo, da própria alma. Né? Então, Iane, eu queria só fazer uma pergunta, porque também a gente já temos um tempo aí que nós estamos nessa conversa tão maravilhosa, tão interessante. Você falou do estresse, como lidar com o estresse, enfim, ter o equilíbrio, né? E quando é a falta de estresse? Você acha que existe algum problema na falta total do estresse? Ou seja, o estresse demais é um problema. E quando falta o estresse na nossa vida? É preciso o estresse se fazer presente em nossa vida, em algum momento, ou de forma alguma? Pois é. É raro, né, a gente não ter algum momento estressante, né? Algo que mexa com o nosso equilíbrio. Até mesmo como eu falei, né? Questões climáticas. Um dia que tem, como a gente diz, né? Às vezes parece que um dia tem as 4 estações. Então, até isso é um estressor físico, né? Vai trazer digamos, um incômodo. Talvez quem tem algum problema respiratório sinta isso, né? Problema na garganta, enfim. Mas até isso, uma mudança climática, ele acaba sendo um estressor. Mas, de fato, sim, o estresse é necessário. E aí,
quando a gente fala do estresse, a gente não está falando só, digamos, da avaliação psicológica de que aquele evento é um estressor. Existe toda uma reação no nosso organismo que acompanha isso, né? Então, quando a gente começa a ter essas mudanças, por exemplo, na frequência cardíaca, na respiração, nossa respiração, ela comunica muito como está o nosso estado emocional. Tá, muito. Se a gente está ansioso, ela, né, muitas vezes vai ser quem primeiro comunica, se a gente está estressado também. E a coisa vai, às vezes, vai ficando crônica. Mas sim, o estresse ele é necessário. É difícil, né? Quem não. Talvez seja uma pessoa muito calma, que não sente, digamos, essa exacerbação do estresse, né? Mas o nosso organismo ele está equipado com estruturas fisiológicas para produzir essa reação. Quando ele julgar, assim, quando a pessoa, digamos, está funcionando dentro desse equilíbrio, ele vai produzir essa reação quando ele se sentir ameaçado, quando ele sentir que, de alguma forma, o equilíbrio daquele organismo foi rompido. Então, digamos, é um estresse muito mais adaptativo, né? E como eu falava em relação, por exemplo, né, aquelas que a gente às vezes julga como emoções negativas, né, mas que na verdade a gente deve chamar de emoções primárias, como o medo, a tristeza, né? Eles servem, né, essas emoções servem para a preservação. E o estresse, em sua origem, ela serve para isso, digamos, para fazer com que o organismo sinta que algo mudou e busque a sua adaptação, busque um funcionamento melhor, mais adaptativo, funcionamento superior em relação à situação inicial, né, aquele equilíbrio que foi quebrado. E sim, né, o estresse ele é necessário e muitas vezes, se a pessoa não sentir isso tanto psicologicamente, mas ela vai sentir, provavelmente ela vai sentir fisiologicamente, que é o exemplo que eu falava, né? Quando a gente tem um susto, quando o animal nos ameaça, quando a gente está atravessando a rua, vem um carro e freia em cima, a gente toma aquele susto, né? Então, raros casos a pessoa não vai apresentar alguma reação, mesmo se não psicológica, mas essa reação fisiológica que eu falava, né? Reação, pelo menos a de luta ou fuga, certo? Seu áudio está fechado, professor. Pronto. Só olhando aqui para o nosso slide, quer ver, você já apresentou essa parte. Aí nós temos aqui mais isso aqui, você pode ver. O pessoal que está no Instagram não vai ver, mas é uma imagenzinha só ilustrando, né, a reação de luta ou fuga, que é a pessoa, digamos, preparada para lutar ou para fugir, literalmente correr na situação. Na segunda imagem, né, a pessoa já está ali com o rosto mais cansado, mais debilitado, só que ela ainda está na fase, digamos, de resistência, ela está buscando uma forma, digamos, tentando colocar mais energia para superar o gasto excessivo que ela está tendo com a situação, né, com a continuidade das situações estressoras, que é o que a gente está... Eita, acho que encerrou, né, no Instagram. Tá fechado, professor, o seu áudio. Foi encerrado no Instagram. Tem que começar novamente, é? No Instagram eu até... No Instagram foi encerrada a live. É que é só 1 hora, né, no Instagram. Já faz 1 hora. Eu coloquei na galeria. Será que salvou, hein? Peraí. Eu coloquei lá na galeria Peraí, coloquei na galeria. Instagram. Avançar. Sim, que eu preciso salvar esse aqui. Beleza. Então pode continuar, por favor. Estou só salvando aqui no Instagram. Daqui a pouco eu coloco você novamente ao vivo no Instagram, viu, Liana? Pronto, tá bom. Sim, então, como eu estava falando, né? Isso. Na questão do slide, eu vou passando ele e você vai só dando aquela palhinha rápida para a gente concluir com o slide. Né? Perfeito, isso. E aí, assim, o que a gente espera que não aconteça é justamente chegar na fase de exaustão, que seria essa última figura aí. Tipo, a pessoa já está no finalzinho da bateria, ele está quase desfalecendo, como a gente diz. Que aí, né, quando a gente entra em exaustão,
dificilmente a pessoa consegue sair disso sozinha. É um momento em que precisa de uma terapia, precisa, às vezes, do acompanhamento de um endocrinologista, porque, como eu falei, né, tem toda uma reação fisiológica, vai mexer com várias glândulas do nosso sistema endócrino, né? E aí fica muito mais difícil a pessoa sair dessa situação. Por isso que a gente fala em gerenciamento, que é justamente mitigar esse impacto, justamente buscar estratégias que possam ser neutralizadoras. A gente não tem como controlar todos os estressores, né? A grande maioria não. Mas a gente tem como identificar que, né, que determinadas situações são estressoras e manejar, que aí é a parte que eu vou entrar agora. Pode ir avançando, professor. Que aí, por exemplo, eu listei aqui a respiração diafragmática, que é, como eu tinha mencionado, né, a respiração é uma das coisas que primeiro se afeta quando a gente está estressado, quando a gente está sob uma forte ansiedade. Então, a gente pode ir aprendendo a reconhecer as nossas respostas fisiológicas, que é justamente o que o biofeedback fala, né, e utilizando, por exemplo, como é que eu gosto de orientar, né, em alguns casos que a gente vai manejando de ansiedade, ou a pessoa está sob um estresse muito intenso. Primeiro, a pessoa pega o cronômetro do celular. Assim, existe uma forma bem mais complexa, né, de se trabalhar isso digamos, em consultórios, pesquisas que são voltadas para isso, mas eu vou passar uma forma assim mais cotidiana, que vocês possam utilizar no dia a dia. Pega o cronômetro do celular, ou então o relógio mesmo, marca 1 minuto e conta quantas vezes você está respirando. Então, cada vez que eu inspiro, e expiro, eu conto 1. Eu vou contando isso mentalmente. Bota ali o cronômetro do minuto e posso fechar os olhos e vou contando. O mais próximo do natural possível. Aí vamos supor, fiz 21 respirações em 1 minuto. 21 respirações vai ser o seu, que a gente chama de nível basal. E aí eu passo, a partir do momento em que eu conheço como é que está o funcionamento, né, essa manifestação, um dos indicadores de manifestação da ansiedade, do estresse, eu vou começar a manejar, começa pela respiração, que ela é um dos mais fáceis e que tem boas respostas, e é muito, digamos, é uma intervenção muito natural, né? Então você começa a tentar, né, tirar, por exemplo, ali, vou fazer um exercício de respiração aqui durante 5 minutos. E a respiração diafragmática é muito bacana, né? Você pode colocar, por exemplo, tem tutoriais, no YouTube tem vários tutoriais sobre respiração diafragmática, mas em que consiste? Você coloca uma mão, né, aqui no peito, e a outra mão você vai colocar aqui na barriga. Você vai localizar o finalzinho do osso externo. Aqui é justamente o osso externo é quando termina aqui a junção das costelas, né? Quando começa a parte mole da barriga. Você coloca a mão lá na barriga e a outra você coloca aqui no peito. Você vai respirar de modo que a sua respiração, ela venha muito mais para a barriga do que aquela respiração que a gente costuma fazer assim, né? E quando a gente respira fundo, a gente respira geralmente dessa maneira, que é uma respiração errada. A gente nasceu fazendo a respiração correta, a respiração diafragmática, mas ao longo do tempo a gente foi perdendo essa capacidade, né, de respirar corretamente. A gente foi aprendendo a controlar as nossas emoções com a respiração e foi perdendo essa vantagem que a gente tinha quando criança, quando bebê. Tá? Professor, o senhor está mandando um convite, né? Pronto, isso. Essa dinâmica da respiração a gente já fez bastante com os alunos. Uma espécie de meditação, né? É muito Uhum. importante. Algumas pessoas buscam se fortalecer pela oração, outros pela meditação. Ana Isso. Margarida chegando. Pronto, Iane. Você pode. Apareceu um convite aqui para mim, mas eu não estou conseguindo entrar ao vivo. Não? Não, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se agora aparece. Pronto, agora apareceu. Pronto. Apareceu, sim. Iane. Vai.
Pronto, agora vai dar certo. Tá aqui, isso tá solicitado. O que eu faço depois daqui? Um momentinho. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Pronto, vai, acho que sim. Beleza, pronto. Então, retomando aqui nossa live com a doutora Iane, falando sobre as temáticas de estresse, luto, vários problemas de ordem emocional vividos na pandemia. Retomando aqui no nosso Instagram, ao vivo, Iane, podemos continuar aqui no nosso Google Meet, né? Alguma pergunta, gente aí da sala do Google Meet, por favor? Alguma... Cecília Carla, você quer fazer alguma pergunta? Vou tirar aqui o áudio. Carla, tu nos ouve? Tu queria perguntar alguma coisa? Sim, seria também uma pergunta, Iane, para que você, se puder, voltar àquela questão da respiração, já que nós estávamos fora Pronto, repito. do ar, que é muito interessante. Pronto. E a questão da gente ir, né, que é a respiração diafragmática e o biofeedback. Biofeedback é basicamente a gente conseguir observar algumas respostas do nosso organismo, né? Algumas são observáveis, digamos, sem nenhum aparelho, né, sem precisar de nenhum método mais específico. Mas, assim, biofeedback, eu vou dar só uma pinceladinha sobre isso, mas o biofeedback, ele é uma área de estudo bem ampla, e ele vai, digamos assim, ele vai mensurar, ele vai identificar respostas que vão desde a respiração, que é o alvo aqui, mas cargas elétricas que passam pelo nosso corpo, né, respostas galvânicas da nossa pele, as próprias ondas cerebrais, né, a oxigenação do nosso corpo. Então, assim, várias e várias respostas que o nosso organismo emite, né, os profissionais que trabalham com biofeedback, eles vão medir com aparelhos bem específicos, mas eu estava falando sobre uma forma, assim, muito, que a gente pode usar no nosso dia a dia, que seria a gente pegar um cronômetro do celular, colocar ali 1 minuto e tentar respirar o mais natural possível. Mais normal. Quando a gente diz observa a tua respiração, geralmente a gente já muda um pouco. Mas a pessoa tenta respirar o mais normal possível. E toda vez que ela inspirar e expirar, ela vai contar 1. Inspirou, expirou 2, e aí ela vai fazer essa contagem mentalmente, pode fechar os olhos, né, vai contar, e ao final desse minuto ela vai ter um número, que a gente chama de número basal. Então, vamos supor que ao longo de 1 minuto eu respirei 21 vezes. Esse vai ser o meu número basal de respiração. Então, eu vou fazer vários treinos, né? Eu posso utilizar a respiração como uma forma de manejo do estresse, da ansiedade, de várias formas. Uma delas é a respiração diafragmática, que seria, né, eu coloco a mão aqui no peito, e a outra mão, você coloca aqui, localiza o osso externo, né? Logo abaixo seria essa junção das costelas. Então, você localiza aqui, assim que inicia a parte mole, né, da barriga, pronto. Você vai colocar sua mão aqui, porque bem nessa região fica o músculo diafragma. Então, em vez de fazer essa respiração, né, respira fundo, aí a gente faz isso. Essa respiração é uma respiração torácica, ela não é uma respiração tão bacana para acalmar e para oxigenar. A respiração diafragmática, ela justamente tem um potencial de ajudar a dissipar o cortisol, né, que é o hormônio, um dos hormônios mais relacionados ao estresse. Então, ela vai ajudando a melhorar a nossa oxigenação. Por exemplo, quando a gente está ansioso, nervoso, que vai apresentar um trabalho importante, essa respiração diafragmática, ela ajuda muito a gente poder ter mais calma, mais clareza nos nossos pensamentos. Por quê? Aquela reação que eu falava de luta ou fuga, uma das coisas que ela faz é com que a gente canalize muito a nossa energia para a situação, digamos, ameaçadora, né? Então, se eu estou vivendo, por exemplo, enxergando uma apresentação de trabalho como algo muito ameaçador, eu tenho estímulos conflitantes. Então, fica mais difícil eu me focar cognitivamente em processar aquilo que eu estou lendo, que eu estou explicando, né? Tem pessoas que têm branco, né, na hora de uma entrevista de emprego,
na hora de uma apresentação, em alguma situação que seja ansiogênica. Então, essa técnica da respiração diafragmática, ela pode ser utilizada, você não precisa fazer horas, você pode fazer 3 minutos, né? Dizem que até, assim, 1 minuto de respiração diafragmática já ajuda o organismo a entender que aquilo dali não é uma ameaça real, que ele pode voltar ao seu ponto de equilíbrio, ele pode se acalmar. Então, a ideia seria você ir fazendo essa respiração diafragmática, puxa o ar, mas tenta trazer ele para a barriga. É a barriga que deve se movimentar aqui, não os ombros, né? Pode fechar os olhos, puxa o ar para a barriga como se estivesse enchendo um balão, inflando um balão na barriga e vai, né, vai inspirando e expirando de uma forma mais calma possível. A tendência é que a gente vá fazendo esse treino com certa frequência e a gente consiga ficar numa frequência abaixo de 14, abaixo de 12 respirações por minuto, né? Não é algo taxativo, mas, por exemplo, quem trabalha com biofeedback geralmente trabalha no intervalo de 6, de 5, 6, até 10, 12 respirações por minuto. Ou seja, o organismo ele fica realmente muito relaxado, tá? E é uma forma muito boa, muito bacana, assim, de você lidar com a ansiedade de, por exemplo, de falar em público, lidar com situações que demandam de você ali uma resposta imediata, né? Você pode pedir ali 1 minuto, 2 minutos, espera aí que eu vou pensar um pouco. Enquanto você está pensando, você está respirando, você está oxigenando o seu cérebro, você está diminuindo essa carga de cortisol que está ali circulando, né? Em questões de segundos, o teu corpo começa a produzir esses hormônios, né? Cortisol, adrenalina, que é justamente aquilo que faz o coração, né, bombear mais sangue, bater mais rápido, a musculatura fica tensa. Então, a ideia é relaxar um pouco mais. E a gente pode utilizar isso no dia a dia mesmo. Antes de dormir, eu não estou conseguindo dormir muito bem, estou tensa. Faça ali meus 3, 4, 5 minutos de respiração diafragmática, né? Ou uma respiração mais, digamos assim, com intervalos. 3 segundos inspira, 3 segundos segura, 3 ou 4, né? Cada um vai ver a sua variação. Mas, né? Inspira 3 segundos, segura a respiração 3 segundos, expira em 3 segundos e segura sem respirar 3 segundos. Depois recomeça o novo ciclo. Então, em 1 minuto, você vai ter bem menos ciclo respiratório do que você teria, né, na respiração normal. Por que eu digo normal? Porque quando a gente está, por exemplo, respirando 21, 25, 30 vezes em 1 minuto, na verdade a gente está hiperventilando. A gente está puxando o ar, botando o ar para fora, mas a gente está fazendo muito menos trocas gasosas do que precisaria, né? Então a gente está inspirando e expirando, mas não está executando as trocas gasosas que precisaria, né? E isso é justamente um indicador de ansiedade também, né? Do quanto o organismo está sob um estresse. Pode falar, Ei, professor. vamos fazer, então, você pode fazer conosco 1 minuto ou 2 minutos de prática agora, então? Posso Para a sim. gente sair dessa live, desse encontro tão maravilhoso, tão rico em aprendizado assim, com o espírito mais leve, com a alma mais relaxada, o corpo mais equilibrado, mente, corpo, ambiente interno, externo, né? Toda essa harmonia cósmica, holística, é muito importante, né? Podemos sim, perfeitamente. E assim como a gente também pode fazer voltado para a atenção plena, né, que é o mindfulness ou técnica de atenção plena, que tem muito essa pegada, assim, da gente prestar atenção no nosso corpo, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente está sentindo aqui e agora. Mas podemos sim, se você quiser, a gente já inicia. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Então, primeiro, né, todos que estão ouvindo, tentem ficar numa posição bem confortável, ou deitado, ou sentado mesmo. Sentado dá para fazer tranquilamente. Tentem tirar qualquer objeto que vocês tenham na mão para ficar mais relaxados, né? De olhos abertos ou fechados. Tentem localizar esses pontos que eu estava falando, né? Coloca uma mão na barriga, logo aqui, assim que inicia essa parte mole da nossa barriga, que é abaixo do osso externo. Aqui é onde fica o nosso músculo diafragma. Ele separa, né? Faz a separação entre a região dos pulmões e nosso estômago, ele está localizado aqui. E a outra mão você vai colocar aqui no peito, tá? Então, inspira,
com o máximo possível de calma, mas de modo que seja confortável. Né? Inspira e expira. Ao expirar, vocês podem até fazer aquele barulhozinho como se estivesse tirando a pressão. Né? Que ela dá um alívio ainda maior. Tá? Inspira tentando trazer o ar para a região, né, da barriga. Quem tem mais dificuldade pode fechar os olhos, imaginar como se a barriga fosse um balão que está inflando. E ao expirar, pode expirar pelo nariz ou pela boca. Mas se expirar pela boca, aproveita para fazer o barulhinho mesmo de estar ali, tirando a pressão. Deixa dissipar toda a tensão ao longo, né, que foi acumulada ao longo do dia, ao longo da semana. Fazer desse momento um momento de reenergizar, de estar presente, de estar conectado, de estar sentindo o seu corpo, sentindo o ar entrando no organismo, desde as narinas, passando por todo o percurso até chegar aos pulmões, depois retornar. Cada vez que a gente respira, a gente está ali renovando as nossas energias, a gente está enchendo de vida novamente o nosso organismo. De forma lenta, de forma calma, tentando estar presente, tentando estar sentindo essa conexão com o corpo. Né? Pode levar a atenção para perceber o organismo de uma forma mais ampliada, né? Sentindo desde os pés tocando ali o chão, né? Desconforto, conforto ou desconforto, o que tiver ali, só percebe, toma consciência, sem necessariamente querer modificar. Só sentindo essas sensações, vai mapeando, como se fosse escaneando o corpo, mapeando ele parte a parte, observando as sensações que estão presentes, mas sem necessariamente a intenção de modificar ou de julgar como bom ou ruim. Só tomar a consciência de que o corpo está ali, está vivo, está sentindo algo, está presente, está conectado com aqui e agora. E sempre inspirando e expirando. E assim, quem percebeu algum desconforto no organismo, alguma tensãozinha muscular, tenta levar a respiração, né, mentalmente direcionar a respiração para lá, começar a envolver, né, esse desconforto com a sua respiração, inspirando, expirando, trazendo essa sensação de leveza que a respiração calma, lenta e tranquila nos traz. Tá? Eu espero que vocês tenham conseguido. E aí, cada um no seu tempo, conforme for retornando, vai se espreguiçando, vai se alongando, tá? É importante esse momento do espreguiçar, do voltar ao contato externo, tá? Conseguiu, professor? Tá fechado o teu áudio do Meet. Consegui. Assim, eu, como sou por essência uma pessoa calma, eu gosto muito desses momentos de meditação. E eu tenho escutado algumas músicas clássicas, até ritmos gregorianos, aqueles salmos gregorianos, né, já tem em si uma sinfonia assim, uma melodia muito calma, né, e aí você está orando, rezando e meditando ao mesmo tempo. E eu sinto assim que essa respiração organizada, consciente, bem planejada é necessária. Que nós perdemos isso por um tempo. Uhum. Né?
nós desaprendemos a respirar com o tempo. Ainda mais por conta do estresse, preocupação, a correria, o corre-corre no dia a dia. Nós vivemos muito apressado, e isso, a respiração fica apressada, ofegante e muito rasa. Só a partir de uma certa... de um ponto aqui. Enfim, e sempre que a gente tem essa oportunidade de fazer uma respiração, isso tem que ser algo assim, diariamente, cotidiano, não é? Uhum. Porque para algo de bom, uma prática positiva, ter um efeito positivo na nossa mente, na nossa vida, tem que ser uma rotina. Tá? Eu sei que nós não vamos fazer milagres, assim. Você não vai fazer milagre com uma técnica dessa de meditação só uma vez. Então, nós que estamos participando desse encontro, dessa palestra, precisamos fazer essas práticas diárias, constantemente. Esse processo de meditação, de respiração, contar até 10, enfim, isso é algo que às vezes algumas pessoas já fazem isso naturalmente, porque já parece que já é do mundo psicológico dela, do mundo físico dela, aquela calmaria dela, né? Outras pessoas já precisam chamar mais atenção para esse ponto, porque ela já, por natureza, já é mais, assim, extrovertida, já é mais dinâmica, ativa. Então, quando eu fiz a pergunta a você se o estresse é importante, às vezes eu sou tão calmo que aqui em casa a minha companheira diz assim: você precisa se estressar mais, porque realmente, de tão calmo, às vezes eu fico passivo diante da realidade. Então eu preciso reagir, ter uma agressividade positiva diante do mundo, da realidade, da vida, né? Então, entre o estresse e a passividade, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque ambas as pontas, digamos assim, os exageros são agressivos. O exagero do estresse é agressivo, o exagero da calmaria também é muito agressivo. Então, quando nós estamos em estado de meditação, de respiração, às vezes também vem à nossa mente vários pensamentos assim, querendo nos tirar desse momento de sintonia, de harmonia, paz interior. Mas nós não estamos mortos. Quando estamos em estado de meditação, respiração organizada, você está vivo, não é assim? Então, é preciso justamente ter essa vivência, porque no momento do estresse, você vai saber como lidar de forma tranquila, porque já é algo que você vivencia no seu dia a dia, o processo da meditação. Então, quando eu já tenho em mim essa prática, quando eu já me alimento desse momento de meditação, de silêncio, de calma, de respiração organizada, quando eu já tenho isso em mim no dia a dia, é como que eu estou fortalecendo a minha musculatura psicológica, espiritual, mental, para usar devidamente naquele momento que o mundo externo me exige, cobra de mim, para que eu possa viver com mais serenidade, segurança, confiança. Então, esse processo de meditação, de respiração, ele é tão necessário quanto é necessário beber água, né? O alimento da água. Só que isso, às vezes, culturalmente, não é muito da nossa realidade cultural ocidental, né? O fato de meditar, de refletir,
de ficar em silêncio, de parar um pouco. Por exemplo, a pandemia nos forçou a parar. Né? E eu acho que nessa parada a gente aprendeu muita coisa. Até olhar um pouco mais em volta, olhar para si, fazer coisas que você nunca pensou em fazer. Ou seja, então, não é só essa parada cronológica, física do tempo, mas é a parada mesmo para olhar para si e refletir, se autoconhecer e aprender cada vez mais. Então, Yane, assim, a gente agradece demais assim, esse momento, essa oportunidade, né? Eu acho que aqui a gente vai também já caminhando para os momentos finais, porque é tão bom assim, ouvir uma psicóloga falar e fazer esses momentos com a gente de meditação, que a gente quer passar assim a noite toda e não se cansa, na verdade. Mas aí você tem seus afazeres, nós aqui, enfim, a gente só tem a agradecer, não é? A você por esse momento, por essa oportunidade. Viu? Eu que agradeço. E assim, a gente talvez, se você se disponibilizar mais vezes, a gente vai cobrar mais sua presença, ou a gente vai pedir mais assim, sua presença aqui conosco, no nosso projeto Artes Cariri contra a Fome, que já está dando frutos, né? Aí com essa equipe maravilhosa de artistas, de voluntários, que vem oferecendo o seu tempo para que a gente possa fazer algo de positivo nesse momento de pandemia, de tanto luto, de tantas perdas, né, em que as pessoas estão passando por várias crises existenciais, financeiras, crises emocionais, de vários aspectos. Na verdade, é como se fosse assim, nós estamos vivendo, de fato, um tempo atípico, já estamos aprendendo, que já está com mais de ano, a gente já está aprendendo a lidar com tudo isso, mas muita gente que ainda que já perdeu tanta coisa e ela está assim um tanto desesperada, como é que vai recuperar, se vai recuperar tantas perdas, enfim. E aí está o desafio para que nós possamos aprender a lidar com perdas e ganhos, aprender a lidar com as próprias limitações da vida. Né? Como você falava, quando nós temos a consciência da morte, que nós somos seres finitos, nós valorizamos mais o presente, nós valorizamos mais a vida. Daí por que a importância da morte? A morte é importante na nossa vida demais. É desde que nós saibamos que ela é real, existe, e que nós fazemos parte desse processo de morrer, e que para isso precisamos aproveitar ao máximo quem está conosco, os nossos entes queridos e a própria vida a si mesmo. Não é? Daí porque esse nosso projeto existir, né, do Artes Cariri contra a fome, a gente diz fome no sentido de fome física mesmo, porque muita gente está sofrendo isso, mas também a fome como carência, como falta, e muitas outras necessidades que vêm, né, batendo aí a nossa porta. Não é assim? Então, Yane, doutora Yane, muito grato pela sua presença, pela sua fala. Está gravado aqui, né, esse vídeo, esses áudios. Com certeza ele vai ser escutado várias vezes, nós vamos escutar, retomá-los em vários momentos para o nosso aprendizado. Né? Então, a sua presença como profissional da mente, da alma aqui conosco é muito importante, né? Porque, às vezes, o sofrimento da alma, o sofrimento da mente, da alma, ele é muito forte, porque é algo que, às vezes, não é entendido e que não está tão claro e que não se manifesta de forma tão objetiva. Muita gente sofre calado, outros sofrem se estressando muito, outros sofrem ali reprimindo o seu sofrimento, e às vezes tem reações variadas, que não é entendido e que às vezes na nossa própria casa as pessoas não sabem como lidar com isso.
e às vezes tem interpretações negativas, equivocadas, ou seja, porque não é uma queda que você sofreu, quebrou um braço, e que todo mundo está vendo que você quebrou um braço, vai cuidar do braço. Não, são fraturas na alma que essa pandemia tem trazido, que faz realmente muitas famílias sofrerem, e às vezes sem entender o que é, que sofrimento é esse. E aí, como lidar com esses fantasmas que têm nos assustado, que têm nos feito sofrer, e às vezes é um sofrimento que a gente não sabe nem como interpretar. Né? E aí vem a doutrina da alma, que é justamente a doutrina da mente, que é para nos ajudar a entender sobre como lidar com essas situações, e foi esse papel que Yane teve conosco aqui nessa noite, né, de Dia dos Namorados, né, Yane? Dia Sim. dos Namorados, 12 de junho, em que Barbalha, a esse momento, estaria como Cícera Maria Mamed, né? Como Barbalha estaria agora nesse momento aí? Em festa, né? Ou seja, mas estamos em casos ainda de pandemia com medo. Né? Vendo a hora se ser ainda acometido. De fato, eu fiz um exame agora para saber que tal. Eu estive, estou me recuperando já, mas eu acho que Yane também teve um pouco de pandemia, não foi, Yane? Uhum. E nós, no caso, também estamos aí para saber o resultado de um exame. Estamos também ainda nessa ansiedade, né? Então, é um momento atípico e aí todo mundo está nesse mesmo barco e aí é preciso dar-nos as mãos. Estamos aqui para nos dar as mãos uns aos outros. Então, gratidão, Yane, gratidão, Cícera Mamed, que nos trouxe essa excelente figura humana, essa alma humana, que falou para nós de alma para almas, né? E que nos ensinou bastante nesse momento, tá bom? Então, está aqui mais uma realização do nosso projeto Arte Cariri contra a Fome. E você que está assistindo, que está nos ouvindo, que vai nos assistir, colabore conosco. Estamos sorteando o terceiro cesto cultural, pelo terceiro mês já. Você pode colaborar com R$ 20 para que a gente possa, com esse dinheiro, comprar alimento para pessoas carentes. Né? São muitas pessoas que nos pedem alguma coisa. São muitas pessoas que recorrem a nós e às vezes a gente se sente assim meio que impotente, mas tudo que nós temos, nós estamos fazendo alguma coisa. Viu? Porque são tantas necessidades no mundo de hoje que às vezes você tem a sensação de que você faz pouco, está fazendo pouco. Mas o pouco que a gente faz é de coração, é de bom grado e é para diminuir um pouco a dor, o sofrimento físico e até psicológico que algumas pessoas estão passando, estão vivendo. Né? Então, colabore conosco. Acesse nossas redes sociais, veja, nós temos Instagram, Arte Cariri Contra a Fome, temos página no Facebook também, o mesmo tema, e lá nós estamos postando sempre, alimentando com as informações. Lá nós temos o número da conta também para você contribuir conosco, né? E também pode entrar em contato pelo nosso Instagram, 999387297, né? 99387297 é o nosso Instagram, também para algumas, é o nosso WhatsApp para algumas dúvidas. E nós temos aí as redes sociais, pode acessar, e a gente vai continuar com esse projeto enquanto houver pessoas de bom coração que estejam conosco, somando, contribuindo, fazendo esse grupo acontecer e ser uma realidade. Não é isso? Eu queria só para encerrar ouvir Cícera Carla. Ela está muito caladinha ali só ouvindo. Abra seu microfone, Cícera, e faça também seus agradecimentos à nossa doutora, por favor. Enquanto isso, aqui no Instagram, eu vou também encerrar, certo? Para nós também encerrar aqui no Google Meet.
Edilson, Edilson, Sim. oi. Eu acredito que a Iana quer ainda dar uma palavra final, né? Nas considerações finais dela, Edilson. Sim, Eu claro, claro. acredito que a Iana ainda queira falar para fazer Aqui as no considerações Instagram, né? finais dela, Pronto. né? Então, antes de encerrar o Instagram, Iane, por favor, faça a sua fala final. Antes de você encerrar a live, Edilson, a Certo, Iane, eu acredito que ela queira fazer as considerações finais. pronto, certo. Sim, gratidão pela partilha, né? Assim, eu considero um momento de aprendizado, de estar entrando em contato com a realidade, né, que vocês trouxeram, as dúvidas, as percepções, partilha mesmo, assim. Para mim, como eu falei lá, né, no início, eu acho que quando a gente doa algo, seja o nosso tempo, seja a nossa escuta, seja as nossas palavras, algo que a gente possa, de repente, passar de experiência dentro da área que a gente trabalha, que a gente estuda, a gente ganha muito mais, talvez, do que até quem está recebendo, porque é alimento, né? Como você falou, né? A gente tem fome, fome de comida, a gente sabe que tem muita gente passando, né, por essa necessidade que é gritante, é aqui e agora, não espera para amanhã, né? É a necessidade, né, do hoje. E, assim, muito bacana que vocês tenham pensado, né, o projeto de uma forma ampliada, tá? Né, possam estar também, digamos, buscando alimentos também de outras naturezas, né? Informação, né? Essa partilha. Eu fico feliz demais, demais, demais de ter tido esse encontro com vocês e fico à disposição, né, para momentos futuros, né? A gente sempre tem algo, né, para conversar, para falar, né? Principalmente na área da saúde mental, a gente está sempre nesse movimento, né, de estar se reinventando. E sempre que precisarem, né, conte comigo, né, conte com... Eu coloco assim, falo em nome da classe, né, de psicólogos, eu acho que a psicologia, né, tem muito a somar nesse momento, né, e eu vejo muitos profissionais se colocando nesse sentido, né, se colocando sensíveis às demandas que têm surgido diante da pandemia, e me coloco à disposição sempre que necessário, sempre que desejarem fazer um momento como esse, né, estou aqui à disposição. Né, agradeço toda a equipe que está organizando, né, a mediação do professor Edilson, Cícera Mamed, né, que foi maravilhosa. A gente vem desde finalzinho de abril, maio, vem articulando. Felizmente eu tive o período, né, que eu fui acometida pela Covid-19, passei um período de recuperação, mas estou firme e forte agora, né, e o que precisar de mim, que eu puder estar tendo esse alcance para outras pessoas, estou à disposição, né? Contem comigo. Muito obrigada. E deixo meu abraço também a quem está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, e quem vai assistir posteriormente, né? Já que a gente tem essa facilidade de ter o encontro gravado, poder olhar, né, assistir com calma posteriormente. Meu abraço, e eu fico à disposição no que precisarem. Muito bem, muito grato. Forte abraço no coração de todos. Gratidão. Abraço. Abraço. Pronto, Cícera Carla, aqui é conosco agora. Faça sua fala, Cícera. E Célia Magalhães também. Estamos agora só no Google Meet, viu? Só agradecer mesmo, né? Obrigada, Iane. Obrigada, Edilson e a Célia também, e os demais que estão aqui conosco aqui no Meet. Agradecer mesmo, né? Gratidão, Iane, né, por tão boa vontade. E que bom que está conosco, que bom que está bem, que está tudo em paz, né? Iane aí grávida, né? Eu agradeço demais. Cícera foi uma pessoa que me deu muita
né, mandou muitas energias positivas, muita luz num período, né, que a gente fica muito tenso, sem saber o porvir. Muito obrigada, viu, Cícera? Imagina, minha flor. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Mandar boas energias para ficar tudo bem. Como ele disse, vai ser tudo tranquilo. E assim a gente acredita e segue firme. Então, só Vamos agradecer seguir. mesmo a todos e vamos adiante. Agradecer também a Iane, foi maravilhoso o momento, né? A gente se sente mais leve. A Edilson, que é esse baluarte aí do grupo, né, que conseguiu reunir em prol de uma boa causa. Então, a gente agradece demais. Eu quero sugerir que todos liguem suas câmeras para a gente tirar uma foto desse momento, né? E sugerir também que Edilson depois prepare um certificado para dar a Iane dessa participação do dia de hoje. E Claro. como ele é o organizador, ele assina o certificado. Certificamos, a gente pode até depois discutir no WhatsApp o modelo do certificado, porque é uma maneira da gente externar a nossa gratidão e o nosso agradecimento a Iane por esse momento tão maravilhoso, né, que é um pontapé inicial de outras lives que poderão ajudar o grupo e a outras pessoas também que estão precisando não só de ajuda material, mas também dessa ajuda espiritual, dessa amizade, desse aconchego, desse apoio, desse abraço, mesmo virtual. Certo? Então, gratidão e que liguem as câmeras para a gente tirar a foto desse momento. É isso, gente. Um abraço, um beijo. Obrigadão, um abraço. O áudio do senhor tá fechado, né? Edilson, antes, os demais, Cícera, vamos ligar as câmeras Prontos. para tirar uma Adriana foto. Barbosa, você gostou? E aí? Adriana lá do sítio, aqui Baixio, no Crato, certo? Chapada do Baixio. Adriana é uma jovem, muito engajada também, lá na comunidade dela e é fuxiqueira, né? Faz artes belíssimas, é fuxico. As artes dela teve aqui no segundo Centro Cultural, já foi sorteado. E, enfim, quer falar alguma coisa, Adriana? Temos também o Adriano. Temos muita gente boa aqui, né? Vamos lá, ligue suas câmeras para a gente. Boa noite, Edilson. Boa noite a todos. Boa Eu noite. só quero agradecer, viu? Porque eu gosto muito de momento com a psicóloga. Eu até fiquei pensando, quem sabe um dia uma consulta com o Edilson, que é sempre bom a gente conversar ainda mais nesses tempos difíceis, né? Eu não Sim. falei na hora da apresentação, mas nesse tempo de pandemia, a gente ri para não chorar, né? Mas eu perdi a minha avó, a não teve despedida. Eu tive porque eu fiquei com ela no hospital, né? Mas a gente tem a esperança dela de voltar para casa e tudo, mas não teve a despedida. Foi um momento muito triste, que ela fazia parte da Legião de Maria, aí muito devota. Não teve missa de corpo presente, todo o ritual que ela desejava ter. E também perdi uma amiga queridíssima, que tinha ela como uma mãe, que fazia parte da feira dos produtos orgânicos. Aí o Covid levou ela também, não teve despedida. É o mais triste. Eu ainda fico assim. A morte era uma coisa para mim que eu tinha um preparo e tudo, só que quando não tem despedida, fica uma coisa assim, meio vaga, na esperança de você encontrar novamente a pessoa. Hoje eu cheguei na feira, eu passei muito rápido, mas a sensação é de que ela está lá, que ela vai me receber, que a gente vai atender as pessoas. Só que isso não vai ter mais, é só a lembrança. Lembrança essa que tem que ficar só as lembranças boas. Só que é muito difícil, e só quem sabe é quem sente e quem passa. Porque para muitos o Covid não é como realmente quem perde passa, né?
E essa ideia de você ficar em casa e tudo, do distanciamento, porque a gente é aquela questão do afeto, do aconchego, e não existe mais. Ó, o dia dos namorados. Estamos em casa, estou separado. A pessoa tem até o medo de ter o contato, e principalmente para quem tem suas comorbidades, né? Aí fica mais complicado ainda. E eu Sim. sempre tive o cuidado de não ir visitar a avó por conta que eu ando muito, né? E no fim ela acabou pegando o Covid. E é assim mesmo, é a vida, né? E essa questão de não ter velório, a gente não poder ter os rituais fúnebres que a gente tem na nossa cultura, né? Isso é algo extremamente doloroso e que às vezes até faz com que a gente, como tu falou, né? A gente fica incrédulo, a gente não acredita, né? Eu acho que é uma outra coisa muito cruel da pandemia, a gente não poder velar, não poder chorar, né? Não poder receber o abraço ali dos nossos familiares no momento do velório, tem a despedida. Muito difícil, né? E E a assim, gente que é da católica, que não tem mais a missa de corpo presente, não tem a missa de mês, porque a gente está na rua, que nem a gente vê o movimento. Mas aí a gente não pode estar na igreja. Eu não entendo essa questão, porque a gente pode estar na rua, na fila do banco, no supermercado, mas não podemos estar na igreja. Que temos que estar, porque temos que, a fé em Deus que nos faz permanecer firme, forte e de pé para a gente conseguir se manter e seguir a luta, né? e até algo que eu acho que é importante, assim, sempre que for possível, da forma que vocês puderem se organizar enquanto família, terem um momento de oração, um momento, seja um texto, enfim, a forma como vocês sentirem que, digamos, que estão prestando uma homenagem a ela. Isso é importante, inclusive, para o processo de luto, para aquela elaboração de chegar no momento de aceitação, né, de conseguir ressignificar essa realidade. É muito complicado a gente ser suprimido disso, né, de passar pelo processo de velório, né, digamos, os rituais, né, que a gente tem, desde o, o, o velório mesmo até as missas, né, o culto, enfim, né, cada crença tem a sua forma digamos, de ritualizar essa homenagem, né, às pessoas queridas que se vão. E, e é importante, né, até com base naquilo que eu estava falando, né, de tornar o processo mais palpável, a gente poder sentindo que foi real, mas que a gente encontra um conforto na fé, na esperança, né, de dias melhores, né. Então, assim, até conversa depois com tua família, da forma como vocês puderem organizar isso, seja cada um na sua casa ou por videoconferência, vocês terem esse momento, né? Se é algo, assim, da fé de vocês, sempre esteve no cotidiano, que ela iria gostar, é uma forma importante para vocês, né? E para homenagear a memória dela, né? Certeza vai trazer mais conforto. É, exatamente. E eu gostei muito do início da sua fala, porque diante dessa pandemia, a gente vê a questão do sentido ser, né? Porque hoje a gente tem que viver o aqui e agora. Não tem que deixar para amanhã, não tem que deixar para depois, porque aí esse depois não existe, esse amanhã não existe. Ninguém sabe quando, né? E tem que viver a pessoa o presente, não deixar para depois, né? Porque depois não tem como mais. Às vezes, até quando a gente se transporta muito para o futuro, ou se prende muito ao passado, acaba que a gente vai entrando num processo de sofrimento, né? De ruminar muito ideias passadas, ou então de viver tenso, pensando, como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser o futuro. E a pandemia, ela tem nos mostrado isso. A gente não tem um dia, uma hora certa para quando vai acabar, né? Então, ainda mais importante é a gente viver o hoje, o aqui e agora, de sair do piloto automático, fazer nossas coisas com sentido, né? Como eu estava falando, né? O amor se justifica no presente, então, demonstrar o afeto para quem é importante para a gente aqui, né? Hoje. Amanhã eu falo. A gente não sabe, né? Como é que vai ser o amanhã. E não necessariamente, digamos,
enxergando só o lado ruim da gente não saber, mas justamente pegando essa relação que o aqui e agora, né, a relação de sentido que o hoje tem e deve ter, né, da gente estar presente. Bem É sim. importante. E só o amor salva. Que dia, Edilson? Edilson? Se foi, Edilson. Edilson e Sério? Cicinha, apareça. Sim, apareça, Edilson. Apareça, seu Edilson. E Cicinha, Tem para feito um tirar trabalho foto e belíssimo. fazer seu Edilson, eu preciso aprender essas tecnologias suas, viu? Para me colocar os trabalhos das fuxiqueiras, viu? Divulgar tudinho. Bora, Edilson, apareça. E Cicinha, Cícera, quando é que vamos ter uma live de novo dessa, hein? planejar, né, Adriana? Vamos ver aí, É, vamos planejar. é bom, viu? Seu Porque nesse Edilson, apareça, seu Edilson. Podemos encerrar por aqui, não é? sim, Gratidão a todos. Que Deus abençoe a todos nós. E que abençoe a Ayane e sua família, lhe dê saúde, paz. Amém. Abençoe a todos que contribuem com esse projeto. E vamos divulgar essa ideia, porque acredito que é o mínimo que nós podemos fazer, e isso nos dá uma certa sensação de bem-estar espiritual, psicológico também, quando a gente faz alguma coisa em prol de alguém. Na verdade, é uma via de mão dupla, uma mão lava a outra, e estamos juntos nessa. Gratidão, namastê, e vamos aprender a respirar sempre. Aprender a respirar, meditar, cuidar de si. Vamos estar em casa. Estar em casa quer dizer estar de corpo e alma presente na nossa própria alma, na nossa própria espiritualidade, no nosso próprio ser, pessoa. É estar presente, se fazer presente em nós. Viver cada momento como se fosse o último. É isso que é ser feliz e é isso que se chama aprender a morrer. Aprender a morrer é viver o presente como se fosse a última chance que Deus nos deu para agradecer, louvar, bendizer, enfim, e ser grato com a vida e com todos. Que a Mãe Natureza nos abençoe, que os deuses, que Deus, que a nossa divindade, nosso Pai Eterno nos abençoe, e assim sempre. Amém. Forte abraço. amém. Gratidão a todos. Palmas para vocês aí, Ana. Tá. Valeu. Tchau. Tchau, mais uma vez, Boa obrigada. noite. Boa noite, Boa bom fim de noite, Ana. Foi ótimo. Parabéns, Tchau, Diana. tchau. Obrigada. À Parabéns, disposição. parabéns, Iane. Mais uma vez, obrigada. parabéns, Diana. Obrigada. Tchau. Por nada, prazer. Tchau, Obrigadão. tchau. Tchau. Boa noite, Adilson. Foi ótimo, não foi? Maravilhoso. Que bom. Muito bom. Só agora salvar. Só foi bom, viu, Cícera? Muito bom, Cícera. Obrigado. Foi maravilhoso, né? Adilson, o próximo evento, se a gente pode pensar, né? Eu estava até imaginando aqui, a gente poderia Sim. propor um momento de meditação com chá. Entendeu? Propor como? Meditação com chá. Eita, meditação com chá. Com chá. Isso, a gente poderia criar uma live e ensinar as pessoas que até mesmo tomando um chá, ela pode meditar. Foi uma vivência que eu fiz, eu achei assim fantástico. Pronto. E assim, e você que é do reiki, né? Você é reikiana? Sou. Pronto, você é reikiana, você já fez. Eu lembro que você me convidou um tempo para
um momento de terapia que era gestalt terapia, né? Sim, sim. Gestalt terapia, ainda mais você também tem aquela vivência do, Do como é? Enneagrama eu fiz também. Enneagrama, que bacana. Uhum, muito bom. Pronto, Enneagrama, Há um você tempinho sabe. já. Enneagrama faz um bom tempo Isso. que eu fiz. Pronto, vamos fazer vamos Meditação com trazer. chá é bem interessante. É bem Com certeza. Enneagrama, né? Então fica aí. Terapia com chá, e Uhum, aí trazer a ideia da meditação. Né? No caso, Oi? já que eu não sou psicóloga, então a gente pode usar o nome meditação. Meditação com chá. Meditação. Meditação com Meditação com chá. chá. Isso, Pronto. Você vai dizer o que é que nós precisamos fazer antes para ter aqui já o isso. chá Só o chá. pronto. Tem que ter o chá pronto, do que você quiser. Aí a gente Isso. vai fazendo aquele momento mais prático mesmo, de como você respirar, como trabalhar a respiração, e até mesmo o momento de tomar um chá, você pode estar meditando, tomando chá. É bem interessante isso, bem, bem Ó, gostoso mesmo. isso. Bacana. É a Tá próxima live. feito. Pode ser a próxima live. Isso. E depois a gente pode falar sobre o Enneagrama, aí depois Podemos, a Gestalt terapia, né? sim, Porque a Gestalt terapia nesse processo de pandemia também ela tem uma abordagem muito bonita, né? Acredito, né? E tem. várias outras lives que a gente pode fazer que é muito válido. E isso fica gravado, né? Isso fica como uma experiência assim para muitas outras oportunidades, né? Com Quem não certeza. pôde assistir, vai assistir depois. Tá Sim, bom, Cícera? mas a meditação com chá é bem legalzinha, né? Que é bem prático e às vezes Então, vamos já preparar. Meditação com chá, com a Cícera Carla. Vamos lá. vamos, Beleza. tá ótimo. Tchau, boa Tá noite. feito. Tchau, Tá tchau. feito. Beleza. Maravilha, Cícera. Então, só saindo aqui. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. E se deixar, a gente fica aqui a noite todinha falando. E como é que eu vou salvar aqui? Opa. Pronto. Interromper gravação. Interromper gravação.